Seja durante uma trilha na natureza ou em uma aventura por lugares remotos, há histórias assustadoras de pessoas que tiraram suas últimas selfies instantes antes do desastre acontecer. Conheça Gigi Wu, uma alpinista taiwanesa famosa por suas escaladas ousadas e por seu estilo único. Ela tirava selfies no topo das montanhas vestindo apenas biquíni. Corajosa e carismática, Gigi conquistou milhares de fãs nas redes sociais, posando em picos com mais de 4.000 metros de altitude. Em dezembro de 2019, ela iniciou mais uma de suas expedições solo no Parque Nacional Yushan, lar das montanhas mais altas de Taiwan. Subiu até um pico de mais de 4.000 metros e, como de costume, trocou de roupa no topo para registrar a tradicional selfie de biquíni. Mas na descida, tudo mudou. Gigi caiu em uma ravina. Apesar do acidente, conseguiu acionar o resgate usando um telefone via satélite. No entanto, o tempo mudou drasticamente e as equipes de socorro não conseguiram alcançá-la a tempo. Com o passar das horas, e depois dias, o frio intenso e as condições adversas provocaram sua morte por hipotermia, antes mesmo que a ajuda pudesse chegar. A morte de Gigi chocou seus fãs e deixou um vazio no mundo das aventuras extremas. Sua história serve como um lembrete de que, por mais experiente que alguém seja, a natureza é imprevisível e implacável. Em 15 de maio de 2018, um grupo de 20 turistas embarcou em um passeio de barco por um reservatório em Java Central, na Indonésia. O clima estava ótimo e todos estavam animados, aproveitando o dia e registrando o momento com muitas fotos. Durante o trajeto, o grupo teve a ideia de tirar uma selfie coletiva. Empolgados, todos correram para um lado do barco para aparecerem na imagem. Esse movimento repentino desestabilizou a embarcação. Com o peso concentrado de um só lado, o barco virou. Em segundos, todos foram lançados para a água. 7 pessoas morreram afogadas, enquanto 13 conseguiram sobreviver. O acidente chocou o país e virou manchete internacional. Esse episódio serve como um alerta importante. Até os momentos mais alegres e descontraídos podem se tornar perigosos num piscar de olhos. Tirar uma selfie em grupo pode parecer inofensivo, mas sem atenção à segurança, o risco é real. Especialmente em ambientes instáveis como barcos ou bordas elevadas. Uma influenciadora neozelandesa de 20 anos adorava compartilhar suas viagens e experiências com seus milhares de seguidores nas redes sociais. Sempre vibrante, ela posava em lugares icônicos do mundo, mostrando seu amor pela vida e pelas descobertas. Em novembro de 2017, durante uma visita a Londres, Tony decidiu tirar uma selfie especial da janela de seu quarto de hotel, no segundo andar. Queria registrar o momento com um ângulo criativo e, como muitos influenciadores, buscava a foto perfeita. Mas, ao se inclinar demais para fora da janela, Tony perdeu o equilíbrio. Ela caiu e sofreu ferimentos gravíssimos na cabeça. Foi levada ao hospital, mas, infelizmente, não resistiu. A jovem faleceu dias depois, vítima de uma lesão cerebral traumática. Em um último gesto de generosidade, a família de Tony autorizou a doação de seus órgãos, o que salvou a vida de outras pessoas. A história de Tony é um lembrete doloroso. Nenhuma foto, por mais incrível que possa parecer, vale mais que a vida. O desejo de capturar o momento ideal não pode se sobrepor à segurança. Em 2016, uma usuária do Reddit chamada Sliced Up Beef compartilhou uma história arrepiante no subreddit r/creepy. Ela e uma amiga foram fazer trilha em Dundas Peak, em Hamilton, Ontário, inspiradas por uma foto impressionante tirada pela prima da amiga dias antes. Na imagem, a prima aparecia posando dramaticamente em um mirante com vista para o vale. Animadas, as duas refizeram o caminho e tiraram suas próprias fotos. Nada estranho. Até um mês depois, quando a amiga notou algo bizarro ao comparar as imagens. Lá no fundo, logo abaixo da borda da trilha, havia uma figura alta e magra parada em pé, de maneira estranhamente rígida em meio às pedras. O mais inquietante, a figura não tinha rosto. Elas tentaram encontrar explicações. Talvez fosse uma parte da rocha, uma ilusão de ótica. Mas o corpo da figura tinha um tom claro que não combinava com o entorno, e a cabeça escura destoava completamente da luz e das sombras da paisagem. Alguns sugeriram que fosse outro trilheiro em um local perigoso. Mas seria possível alguém ficar tão imóvel assim numa encosta tão íngreme? A teoria mais assustadora seria o espírito de um trilheiro que perdeu a vida naquele penhasco? Dundas Peak tem um histórico de acidentes,
o que fortaleceu essa ideia. Mesmo com tentativas de explicação lógica, a imagem continua assombrando quem a vê, incluindo Sliced Up Beef. Você já tirou uma foto e só depois percebeu algo estranho nela? Foi o que aconteceu com Joe Martinez, do Colorado. Em 1999, ele e sua esposa, Patty, participaram de uma festa de 50 anos de casamento de um parente. Eles tiraram uma foto juntos, curtiram o evento e seguiram com a vida. O tempo passou, até que, em 2007, ao folhear o álbum de fotos, Joe notou algo perturbador. Atrás de seu ombro esquerdo havia o que parecia ser o rosto de um cão raivoso. Ou pior, algo demoníaco. O detalhe mais estranho? Não havia nenhum cachorro na festa. Joe e Patty garantem isso. Para Joe, o rosto não era uma coincidência, mas sim um reflexo sombrio de sua própria luta contra o vício. Na época da foto, ele enfrentava um sério problema com drogas. Ver aquela imagem fez Joe refletir profundamente. Ele viu aquilo como um sinal, um alerta do que sua vida estava se tornando. E esse choque o levou a mudar de rumo. Ele decidiu enfrentar seu vício e se recuperar. Hoje Joe leva a foto com ele como um lembrete constante de onde esteve e do quanto superou. Um especialista em imagens, John Davenport, analisou a foto e não encontrou sinais de manipulação. Isso fortaleceu ainda mais a crença de Joe. Claro, a explicação mais racional seria a pareidolia, a tendência do cérebro humano de ver rostos em padrões aleatórios. Ainda assim, independentemente da origem, a foto virou um símbolo da transformação de Joe, de um período sombrio para uma vida de superação. Era 15 de julho de 2014, quando uma coleção particular de animais exóticos nos arredores de Houston, Texas, se tornou o cenário de um dos ataques de tigre mais horríveis da história dos Estados Unidos. Para Jessica Martinez e sua melhor amiga Amy Chen, ambas com 23 anos, o que começou como uma aventura emocionante de fim de semana, terminou em uma tragédia inimaginável. As coleções particulares de animais exóticos haviam se multiplicado no Texas no início dos anos 2000. Em 2014, o estado abrigava mais tigres em mãos privadas do que existiam na natureza na Índia. Mais de 3.000 grandes felinos vivendo em quintais, propriedades privadas e santuários autoproclamados. Regulamentações frouxas e entusiastas ricos criaram uma combinação perigosa que especialistas em vida selvagem vinham alertando há anos. Jessica e Amy eram inseparáveis desde os tempos de escola nos subúrbios de Houston. Agora, ambas trabalhavam como assistentes de dentista na mesma clínica e passavam a maioria dos fins de semana juntas, buscando novas aventuras. O iPhone 5S de Jessica estava repleto de memórias de fins de semana, trilhas, dias de praia e festivais locais. A oportunidade de visitar o Thompson's Wild Wonders, um santuário de animais exóticos, surgiu por meio do primo de Amy, Mike, que trabalhava como cuidador no local. A coleção de David Thompson se espalhava por cerca de 6 hectares de seu vasto rancho, a aproximadamente 1 hora de Houston. O bem-sucedido executivo do setor de petróleo começou a colecionar animais exóticos em 2008, aproveitando a onda de zoológicos particulares que varreu os Estados Unidos. Seu complexo abrigava 7 tigres, 4 leões e vários outros predadores perigosos, todos mantidos em recintos que mal atendiam aos requisitos mínimos do Estado. Mike Wilson, primo de Amy, com 35 anos, representava o típico funcionário de zoológico particular. Apesar de não ter formação zoológica formal, ele cuidava dos grandes felinos de Thompson há 3 anos. Como muitos trabalhadores de instalações privadas, sua experiência vinha exclusivamente do aprendizado prático. Thompson pagava bem e oferecia moradia na propriedade, tornando o emprego atraente apesar dos riscos. As garotas chegaram às 4:30 da tarde, justo quando o calor do verão texano começava a diminuir. A entrada da instalação era surpreendentemente simples. Um portão de arame com uma placa de aviso desbotada. A joia da coroa do complexo era Raja, um tigre de bengala macho de 8 anos que Thompson havia comprado ainda filhote de um comerciante de animais em Oklahoma que estava vendendo seus animais exóticos devido a dificuldades financeiras. A aparição de Raja em sua toca de concreto arrancou suspiros das 2 garotas. Com mais de 225 quilos, ele era uma visão impressionante. Tigres são máquinas de matar perfeitas da natureza. Sua força de mordida excede 4.500 newtons por centímetro quadrado, suficiente para esmagar a espinha de um búfalo.
Suas patas têm o poder de quebrar crânios, enquanto suas garras retráteis podem crescer até 10 centímetros de comprimento. Mais importante ainda, apesar de terem nascido em cativeiro, eles mantêm todos os seus instintos selvagens de caça. A rotina de alimentação noturna começou às 5h15 da tarde. O recinto de Raja, uma estrutura de arame de cerca de 12 por 18 metros, apresentava um estreito canal de alimentação ao longo de um dos lados. A cerca tinha cerca de 3,5 metros de altura, encimada por fios voltados para dentro que supostamente impediam a escalada. Como muitas instalações privadas, o complexo de Thompson usava esses sistemas básicos de alimentação em vez dos recursos de segurança sofisticados encontrados em zoológicos credenciados. Mike pegou um balde de frango cru de um freezer próximo, iniciando a rotina de alimentação familiar que já havia realizado centenas de vezes. As duas garotas se posicionaram na área de observação designada, aproximadamente 1,5 metros da cerca. As impressionantes exibições de Raja pegando carne no ar fizeram com que ambas pegassem seus celulares para capturar o momento. O ataque ocorreu sem aviso. Mike, focado em alimentar os animais, não percebeu Jessica se aproximando da cerca. Ela tentava tirar a selfie perfeita com seu iPhone 5S, inconscientemente se aproximando para conseguir um ângulo melhor. Amy, distraída pelo rugido de outro tigre, virou-se momentaneamente para longe do recinto. Mike já havia visto turistas assumirem riscos semelhantes antes, presumindo que conheciam as regras, ficar atrás da cerca, não se aproximar demais. Quando a atenção de Raja se desviou da comida para Jessica, Mike não reagiu imediatamente, pensando que era apenas um momento passageiro. Tigres frequentemente se fixam em movimentos, mas então ele viu Jessica a menos de 1 metro da cerca. Essa distância desencadeou os instintos predatórios do tigre. Raja avançou. A força do impacto contra a cerca foi explosiva. O arame, enfraquecido por anos de clima texano, cedeu em um ponto de conexão. A enorme pata do tigre atravessou a abertura, suas garras de 10 centímetros agarrando o ombro de Jessica e puxando-a para perto. A cerca continuou a ceder enquanto Raja forçava a cabeça e os ombros através do buraco crescente. O ataque durou apenas alguns segundos, mas foi devastadoramente eficaz. Por volta das 5h20 da tarde, apenas 5 minutos após o início da sessão de alimentação, as poderosas mandíbulas de Raja se fecharam sobre a parte superior do corpo de Jessica com imensa força, esmagando seu ombro e clavícula instantaneamente. Suas garras rasgaram carne e músculo enquanto ele tentava puxá-la para mais perto. Mike gritou, tentando intervir, mas o aperto do tigre era inabalável. Ele lançou mais carne para Raja, esperando distraí-lo, mas foi inútil. O foco de Raja estava inteiramente em sua presa, seus instintos em modo predador total. A força bruta do ataque não deixou chance de escape para Jessica. Amy gritou e tentou agarrar Jessica, mas seus esforços foram inúteis contra a força avassaladora do tigre. Tremendo, Amy discou para os serviços de emergência às 5h24 da tarde. A ligação alcançou os serviços de emergência, mas a localização remota do complexo significava que a ajuda levaria pelo menos 20 minutos para chegar. No meio do caos, Mike tentou manter o tigre afastado, mas o corpo de Jessica já estava sendo puxado mais perto da cerca. Quando os socorristas chegaram às 5h44 da tarde, Jessica já estava inconsciente havia vários minutos. A perda massiva de sangue e o trauma foram fatais. A investigação posterior revelou uma série de falhas graves. Os registros de manutenção da cerca eram inexistentes. O design do canal de alimentação violava várias recomendações de segurança, e as diretrizes de distância de visualização eram totalmente inadequadas. A apólice de seguro de Thompson estava vencida havia 3 meses, e as inspeções obrigatórias de segurança não haviam sido realizadas em mais de um ano. Raja foi sacrificado, apesar dos protestos de grupos de defesa dos direitos dos animais. O incidente gerou um intenso debate sobre a posse de animais exóticos privados no Texas. A instalação de Thompson foi encerrada, e os animais restantes foram transferidos para santuários credenciados. Amy Chen se tornou uma defensora de regulamentações mais rigorosas para a posse de animais exóticos, chegando a testemunhar perante o legislativo texano. Mike Wilson deixou completamente a indústria de animais exóticos. A atmosfera casual das instalações privadas havia criado uma falsa sensação de segurança
levando a uma tragédia que mudaria para sempre a forma como o Texas regulamenta a posse de grandes felinos por civis. Mas Jessica não foi a única a ser atacada ao tirar uma selfie. Numa manhã de fevereiro de 2015, Dialin Pua, um jovem de 17 anos, avisou a família que sairia para fazer uma trilha em Oahu, no Havaí. Era para ser apenas uma aventura divertida, mas Dialin nunca mais foi visto. Ele estava visitando a avó, que havia o alertado sobre os perigos da trilha. Ainda assim, Dialin decidiu seguir em frente. Seu destino era a famosa escadaria Haiku, também conhecida como Escadaria para o Céu. Esse caminho íngreme tem mais de 4.000 degraus e passa por cima da cadeia montanhosa Koolau. É perigosamente estreito, com trechos de apenas 45 centímetros de largura. Um deslize pode significar uma queda de mais de 600 metros. Para piorar, a trilha está fechada ao público desde 1987. Mesmo assim, Dialin começou a caminhada e, no início, tudo parecia correr bem. Ele chegou a enviar fotos à família enquanto subia, mas, por volta das 11 da manhã, as mensagens pararam. Quando não voltou, a família acionou as autoridades. Uma busca em larga escala foi iniciada. Bombeiros de Honolulu, voluntários locais, drones e até a Marinha dos Estados Unidos participaram. Após 5 dias, em 3 de março, não havia sinal algum dele. A busca oficial foi encerrada, mas voluntários seguiram procurando. Foi então que a família analisou uma das últimas fotos que Dialin enviou. Ao fundo, escondido entre os arbustos, aparecia um homem agachado. Quem era ele? Um simples trilheiro ou alguém que estava seguindo Dialin? Alguns acham que Dialin tirou a foto de propósito, como prova, ou talvez para assustar o estranho. O caso ficou ainda mais perturbador quando, em 2 de março, outros trilheiros relataram ter ouvido gritos fracos. "Socorro! Estou aqui embaixo!" Mas, ao investigarem, não encontraram ninguém. A polícia concluiu que Dialin pode ter escorregado e caído, mas seu corpo nunca foi encontrado. Até hoje, o homem na foto continua sem identificação, e o desaparecimento de Dialin permanece um mistério. As escadas Haiku estão previstas para remoção, mas o caso ainda intriga quem ouve a história. Você já pensou em largar tudo e fugir do caos da vida moderna? Em 1990, Christopher McCandless, um jovem da Geórgia, fez exatamente isso. Recém-formado pela Universidade Emory, ele se sentia desiludido com a sociedade. 2 anos depois, embarcou numa jornada que o tornaria o protagonista de uma das selfies mais trágicas da história. Chris, como era conhecido, inspirou o livro Na Natureza Selvagem, que também virou filme. Vindo de uma família privilegiada, ele se cansou das pressões sociais. Doou suas economias, equivalentes a cerca de R$120 mil, para a caridade e saiu com poucos pertences para viver aventuras. Ele adotou o nome Alexander Supertramp, inspirado por um livro, e passou a viver de forma nômade, viajando de carona e de canoa por todo o país. Eventualmente chegou ao Alasca e seguiu pela trilha Stampede, uma rota remota e perigosa que levava ao coração da natureza selvagem. Quando foi deixado por um caminhoneiro no início da trilha, ele estava mal preparado. Levou apenas um pouco de arroz, um mapa básico, um rifle calibre 22 e alguns livros. No começo, ele conseguiu se alimentar caçando pequenos animais e coletando frutas. Mas com o tempo, tudo começou a dar errado. A carne de um alce que ele caçou estragou rapidamente. Depois de 94 dias comendo sementes de batata e frutas silvestres, Chris ficou fraco e doente. Seu diário passou a refletir esse declínio, com registros cada vez mais sombrios. O último texto que ele escreveu dizia apenas: "Mirtilos lindos." 6 dias depois, caçadores encontraram seu corpo. Ele pesava apenas 30 quilos. Acredita-se que tenha morrido de fome, possivelmente envenenado pelas sementes de batata. A história de Chris levanta uma pergunta profunda. Ele era um idealista corajoso ou um jovem ingênuo sobre os perigos do isolamento extremo? Sua jornada, embora inspiradora, terminou em tragédia. Um lembrete duro sobre os riscos de se viver fora do sistema. No início de 2014, 2 estudantes holandesas, Chris Kremers e Lisanne Froom, embarcaram em uma aventura dos sonhos pelo Panamá. O plano era viajar, explorar trilhas e até fazer trabalho voluntário com crianças locais. Tudo parecia perfeito. Em 1º de abril, após deixarem a casa da família anfitriã na cidade de Boquete, tiraram uma foto felizes durante uma caminhada pela floresta, acompanhadas do cachorro da família. Mas naquele mesmo dia,
algo misterioso aconteceu. O cachorro voltou sozinho, e as duas jovens desapareceram. No dia seguinte, elas faltaram a um passeio guiado que haviam marcado. Preocupados, os moradores deram início a uma busca. Forças locais, voluntários e até drones foram mobilizados, mas por semanas não houve nenhum sinal das meninas. 10 semanas depois, uma moradora local encontrou uma mochila às margens de um rio. Dentro estavam os celulares delas e a câmera fotográfica de Lisanne. Foi aí que detalhes perturbadores vieram à tona. As jovens tentaram ligar para serviços de emergência 77 vezes, mas apenas uma chamada durou 2 segundos antes de cair. Logo depois, os celulares ficaram sem bateria. Ao examinar a câmera, os primeiros registros mostravam as duas sorrindo. Mas, com o passar do tempo, os rostos se tornaram mais tensos. 7 dias após o desaparecimento, surgiram fotos noturnas da floresta, com marcas improvisadas e o que parecia ser a parte de trás da cabeça de Chris. A equipe de busca voltou à região e encontrou roupas dobradas à beira do rio, além de alguns ossos de Chris, alguns branqueados pelo sol. Os restos de Lisanne mostravam decomposição natural. As teorias surgiram. Elas se perderam? Alguém as tirou da trilha? Foram vítimas de um crime? Um dos detalhes mais intrigantes foi uma foto deletada entre os registros diurnos e noturnos. Quem apagou e por quê? Até um guia turístico local foi suspeito, mas sem provas, o caso permanece sem solução. O que realmente aconteceu com Chris e Lisanne ainda é um mistério. Foi um acidente trágico? Ou há algo mais sombrio escondido na selva panamenha? Número 2. O erro fatal no Parque Nacional de Katmai. Nossa próxima história nos leva ao Parque Nacional de Katmai, no vasto território selvagem do Alasca, onde um grupo de amigos aprendeu da pior maneira que brincadeiras podem se tornar mortais. O Parque Nacional de Katmai é um dos santuários naturais mais impressionantes do mundo. Com mais de 1.600.000 hectares, o parque abriga um ecossistema único onde forças vulcânicas encontram vales glaciais. A joia do parque é Brooks Falls, famosa por ser o palco de um dos espetáculos naturais mais icônicos: ursos pescando salmão em meio às corredeiras. Ethan Carter tinha 26 anos e trabalhava em um escritório em Portland, no estado de Oregon. Após 3 anos como gerente de contas em uma seguradora local, ele finalmente havia economizado o suficiente para realizar o sonho de visitar o Alasca. Morando em um apartamento modesto e dirigindo o mesmo Honda Civic usado desde a faculdade, Ethan costumava fazer trilhas leves nos parques estaduais de Oregon, mas não tinha experiência real em ambientes selvagens. A viagem ao Alasca havia sido planejada por quase 1 ano. Não porque fosse um especialista, mas porque queria aproveitar ao máximo seu tempo de férias. Conseguiu convencer 3 amigos do prédio onde morava, Mike Thompson, Chris Rodrigues e James Chen, a acompanhá-lo. Assim como Ethan, eles eram caras comuns com empregos comuns. Mike trabalhava com TI, Chris era professor do ensino médio e James gerenciava um restaurante. O grupo chegou ao Alasca no dia 3 de setembro de 2018. Passaram os primeiros dias explorando o Parque Nacional de Denali, hospedando-se em pousadas simples e fazendo passeios guiados. Nenhum deles tinha experiência com vida selvagem perigosa. Seu conhecimento sobre ursos vinha basicamente de documentários e panfletos de segurança fornecidos pelos parques. No dia 8 de setembro, chegaram ao Parque Nacional de Katmai. O clima estava excepcionalmente claro para o mês, com temperaturas em torno de 18 graus Celsius e visibilidade de vários quilômetros. Essas condições perfeitas significavam que Brooks Falls estaria especialmente movimentado, tanto com ursos quanto com turistas. A manhã começou como de costume no parque. Os guardas florestais realizaram seus briefings diários, alertando os visitantes sobre a necessidade de manter distância segura da fauna. As plataformas de observação já estavam lotadas às 10 da manhã, com câmeras voltadas para as quedas d'água, onde vários ursos pescavam nos rios turbulentos. No meio dos ursos estava o número 856, um macho dominante que controlava aquelas águas há quase uma década. Ethan e seus amigos chegaram à plataforma por volta das 2:30 da tarde, esgueirando-se entre os fotógrafos sérios. Observavam com humor os debates sobre lentes e configurações de câmera, enquanto Ethan zombava, segurando seu iPhone ao lado da lente teleobjetiva de um fotógrafo. Mike e James entraram na brincadeira rindo sobre como os fotógrafos precisavam de equipamentos caros para tirar fotos de ursos que estavam bem ali.
Apenas Chris demonstrava desconforto com a atitude do grupo. Tinha lido os materiais de segurança do parque e entendia que o equipamento caro servia também para manter distância segura dos predadores. O ambiente casual que se formou durante a viagem acabou removendo a percepção real de perigo. Após dias vendo ursos de plataformas seguras, eles começaram a vê-los quase como atrações de zoológico, e não como os predadores poderosos que realmente são. O urso número 856 era um exemplo extremo da ferocidade desses animais. Pesando mais de 550 quilos, sua força física era impressionante, capaz de correr a mais de 56 quilômetros por hora, mais rápido que qualquer velocista olímpico. Uma patada sua poderia decapitar um alce. Sua mordida superava 5.400 newtons por centímetro quadrado. A dominância de número 856 sobre os melhores pontos de pesca havia sido conquistada à força, com cicatrizes que cobriam seu corpo como prova de anos de confrontos brutais. Os guardas sabiam que ele era especialmente agressivo, tanto com outros ursos quanto com qualquer intrusão em seu território. Foi então que Ethan tomou uma decisão fatal. Viu o que parecia ser um caminho claro até a beira da água e comentou que conseguiria uma foto melhor do que qualquer um na plataforma. Chris imediatamente protestou, lembrando do aviso de segurança daquela manhã e das placas espalhadas por todo o parque. Mas suas preocupações foram ignoradas entre risos. Impulsionado por gozações dos amigos e por um desejo impulsivo de se destacar, Ethan pulou a grade de segurança. Chris tentou impedi-lo uma última vez, a voz carregada de preocupação, mas Mike e James ainda tratavam a situação como uma piada, até incentivando Ethan a ir mais perto. Os fotógrafos começaram a notar a movimentação, alguns balançando a cabeça em desaprovação, outros tentando sinalizar para os guardas do parque. Ethan caminhava confiante em direção à beira do rio, com o celular em mãos. A distância de segurança de 45 metros, estabelecida por décadas de pesquisa, rapidamente se reduziu. 40 metros. 30. 25. Foi aí que o urso notou a presença humana. O ataque começou com uma velocidade aterrorizante. O urso número 856 disparou de seu ponto de pesca, percorrendo a curta distância até Ethan em questão de segundos. A investida foi completamente silenciosa, sem rugidos, sem grunhidos de aviso. Apenas mais de 500 quilos de músculos e fúria, avançando com um propósito letal. Ethan mal conseguiu se virar pela metade antes do primeiro impacto. O golpe inicial veio da pata esquerda do urso, com garras de cerca de 10 centímetros rasgando a jaqueta de Ethan e atravessando suas costas. A força o jogou de bruços no chão, tirando-lhe o ar antes mesmo que ele compreendesse o que estava acontecendo. As mandíbulas colossais do urso cravaram-se na coxa direita de Ethan. A força de mordida de um urso pardo supera a de leões ou tigres, e o número 856 demonstrou isso de forma devastadora. Seus dentes trituraram músculos, tendões e ossos como se fossem papel. A mordida atingiu em cheio a artéria femoral, iniciando uma contagem regressiva mortal de minutos, impossível de reverter sem intervenção médica imediata. Imobilizado debaixo do predador gigante, Ethan foi submetido ao que especialistas chamam de sacudida de morte. Um movimento violento de um lado para o outro, projetado para rasgar carne e quebrar ossos. A força era tamanha que o corpo inteiro de Ethan era levantado do chão durante os movimentos. Seus gritos ecoaram pelas quedas d'água, provocando pânico entre os turistas, que recuaram da grade em desespero. Mike e James ficaram paralisados pelo choque, enquanto Chris caiu de joelhos, completamente devastado com o horror que presenciava. Os guardas do parque, armados com espingardas calibre 12 carregadas com balas de chumbo, correram para o local, enquanto outro guarda acionava o rádio solicitando apoio médico de emergência. Mesmo os profissionais mais experientes estavam em choque diante da brutalidade do ataque. O urso soltou a perna de Ethan apenas para morder seu ombro com igual violência. Seus dentes perfuraram facilmente a clavícula e invadiram a cavidade torácica. Cada mordida aplicava mais de 5.400 newtons por centímetro quadrado, esmagando ossos e rompendo órgãos internos. O chão ficou encharcado de sangue sob o corpo mutilado de Ethan. Os guardas dispararam tiros de advertência para o alto, tentando afastar o urso sem ferir Ethan. O animal, agora com o focinho coberto de sangue, parou momentaneamente, erguendo a cabeça como se avaliando a nova ameaça.
Essa breve pausa permitiu que os guardas vissem a extensão total dos ferimentos de Ethan. Seu corpo estava contorcido, com lesões visíveis no tórax e nos membros. Após o que pareceu uma eternidade, mas que durou menos de 2 minutos, o urso número 856 finalmente recuou, deixando Ethan imóvel no chão ensanguentado. Os guardas correram até ele sabendo que cada segundo contava. No entanto, os danos eram catastróficos. Ethan havia perdido muito sangue e seus órgãos internos estavam em colapso. Apesar dos esforços médicos imediatos e da tentativa desesperada de estabilizá-lo para uma evacuação de helicóptero, Ethan Carter foi declarado morto às 5h47 da tarde. A autópsia oficial mais tarde revelaria a extensão real do ataque. 37 feridas por mordida, múltiplos ossos esmagados e um trauma interno severo. A artéria femoral direita havia sido completamente seccionada, causando uma hemorragia fatal impossível de conter, mesmo com assistência médica rápida. As autoridades do parque fecharam Brooks Falls imediatamente, evacuando centenas de turistas das plataformas de observação e das trilhas ao redor. O fechamento durou 3 dias, enquanto investigadores documentavam a cena e avaliavam os protocolos de segurança. Esse foi apenas o segundo ataque fatal de urso na história de Katmai. O primeiro havia ocorrido em 1965, quando um funcionário do parque surpreendeu uma ursa com filhotes. Diferente de muitos casos de ataques envolvendo ursos, nos quais o animal é sacrificado, biólogos da vida selvagem argumentaram fortemente contra essa decisão. Explicaram que o número 856 estava defendendo seu território de pesca estabelecido e não havia mostrado comportamento agressivo anterior contra humanos que mantinham distância segura. A decisão de poupar o urso gerou controvérsia, mas foi apoiada por evidências científicas e pela política do parque. O incidente ganhou as manchetes nacionais, com muitos se perguntando como um homem comum de escritório, sem histórico de comportamento imprudente, poderia se colocar em tamanha situação de risco. Ao revisar o caso, os guardas identificaram um fenômeno que já haviam visto antes: a normalização do perigo. Dias observando ursos à distância tinham diluído o medo natural que Ethan e seus amigos deveriam sentir diante desses predadores. As piadas sobre os fotógrafos profissionais e a atmosfera despreocupada entre os colegas criaram uma falsa sensação de segurança, um erro que custou a vida de Ethan. Mas Ethan também não foi o único a subestimar os riscos de tirar uma selfie com um animal perigoso. Na próxima história, um homem indiano toma uma decisão ainda mais imprudente, invadindo o recinto de um leão para tirar uma selfie, acreditando que isso seria uma ideia genial. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!